Bom dia, João de Oliveira, agrônomo, mestre em desenvolvimento rural, aqui desde Cruz Alta. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o dolo, tá? Sobre o que fazer quando entes muito próximos, queridos de vocês, falecem, tá? Eu particularmente compartilho com vocês que nos anos 90, 95, 90, até 97, 95, 97 eu perdi dois irmãos com um espaço de um ano, tá? A minha irmã, um ano mais moça do que eu, e o meu irmão, 8 anos mais moço do que eu. Primeiro faleceu ele em um acidente de carro perto de Medellín, na Colômbia, perto do aeroporto de Medellín. E a minha irmã teve uma situação, um tumor no cérebro, que foi detectado muito tarde e ela acabou falecendo. Ela fez tudo, radioterapia, quimioterapia, de tudo, porém, quando foi detectado já foi operado o cérebro, retiraram um tumor do tamanho de uma bola, acho que uma bola de tênis, algo assim, quer dizer, era uma coisa muito grande e ela foi falecendo, tá? Então, naquela época, eu conheci sistemas meditativos e também encontrei pessoas que me ajudassem a passar esses momentos e eu poder ajudar outros familiares também. Então eu queria compartilhar com vocês certas coisas que são importantes quando a gente tem familiares muito próximos que falecem. Bom, em primeiro lugar, quando alguém próximo de nós falece, o primeiro ano é muito difícil. Tá? Primeiro, até que aconteça o aniversário do falecimento, a nossa mente, ela meio que quer fazer uma brincadeira com a gente, ela quer negar, sim? Ela nega essa ausência, ela dá qualquer coisa, qualquer desculpa, ela inventa a nossa mente para nos acalmar. Nossa mente, ela é campeã em nos manter numa situação de conforto, então ela nos acalma. Nós temos a sensação de que de repente essa pessoa querida vai voltar, que ela estava por aí viajando, então ela inventa. Nossa mente, ela é campeã nisso, e isso não está errado, faz parte. Eu estou acomodando um banquinho que eu tenho aqui para poder sentar aqui na sombra da parreira para poder conversar com vocês. Então, esse é uma das coisas, tá bom? Então, durante esse primeiro ano é muito dolorido. Dói, que é uma coisa de louco, tá? Porque você vai encontrar coisas dessa pessoa, você vai encontrar outras pessoas que vão falar para você vai chorar. É bom chorar, tá? A tristeza, ela é saudável, tá? O que é doença é você entrar em depressão. Aí é doença, tá bom? É não chorar, é negar, é qualquer outra coisa. É não fazer o procedimento, a missa de 7º dia, a missa de um mês de falecimento, a missa de um ano de falecimento. Participe de todas as reuniões, inclusive se falecerem pessoas conhecidas, vá ao enterro dessas pessoas conhecidas também, participe. É muito saudável passar por essa tristeza. No meu caso, eu comento que uma pessoa amiga me disse: João, se você não consegue chorar, chora no chuveiro. E foi o que eu fiz. Eu fui no chuveiro, claro que não é legal ficar 1 hora dentro do chuveiro, né? Mas eu fiquei um bom tempo no chuveiro, chorei um monte quando faleceram meus irmãos, acompanhei tudo aquilo. Então, isso faz parte, tá bom? Quando uma pessoa falece, ela tem muitas tradições, e eu tive a bênção, por exemplo, de conhecer esse monte de tradições, pessoas que estudam o fenômeno da morte, tudo isso. Então, quase todos coincidem numa coisa: quando uma pessoa falece, é como se nós fôssemos numa praia, essa pessoa tomasse um barco cheio de outras pessoas também nesse barco, e essa pessoa está se despedindo de nós. E nós vemos esse barco se afastando bem devagar no horizonte, vai indo, vai indo, vai indo, aquela pessoa se despedindo de nós, e aquilo vai indo. Quando chega lá no final, quando você vê naquela linha do horizonte entre o céu e o mar, e o barco começa a desaparecer, começa, né, pela curvatura da terra, o mar, a água
né, o barco começa a sumir também. Você tenha certeza que no outro lado existe um porto onde tem pessoas que estão abanando para o teu parente, para essa pessoa amada, para receber ele lá, tá? E é assim que funciona, é bem assim. Ele se despede, porque ele vai chegar em outro lugar. Ele se despede de nós durante um tempo. Bueno, e agora queria comentar com vocês algo saudável. Eu morei em lugares assim bem diferentes e eu agradeço a minha mãe por essa oportunidade. Eu morei na Bolívia, morei na Colômbia e morei no México. Se vocês olham o mapa da América, vocês observam que tanto a Bolívia como a Colômbia estão nos Andes, que é na Cordilheira dos Andes. Tá? E o México é a continuidade da cordilheira, só que daí tem a América Central e lá no Istmo de Tehuantepec, lá no México, começa as Sierras Madres, que são oriental e ocidental. Tá? É o começo da cordilheira que depois se torna as montanhas rochosas dos Estados Unidos, que fica do lado oeste dos Estados Unidos, que a gente viu em tanto filme de cowboy. E, bom, para contar para vocês que isso geograficamente está no que se chama o Círculo de Fogo, que é como se tu pegasse todo o Oceano Pacífico e fizesse um círculo na parte continental. Então, América do Norte, América do Sul, dá uma volta e vai pelo Japão, né? Austrália, Japão, tudo isso, uma parte da Rússia e o Alasca e tal. Isso é o famoso Círculo de Fogo. Por quê? Porque ali costuma ter sempre tremores. Tem muito tremor de terra lá. Tanto tsunamis que aconteceu no Japão, tremor que acontece no México. E eu participei. Eu estive em um grande terremoto no México em 1985. Esse tremor lá no México, o tremor no México que eu tive lá foi dia 19 de setembro às 7h19 da manhã. Tá? Foi de 7,5 na escala Richter, é um tremor muito forte. Oficialmente, eles disseram que deu, acho que de 5 a 10 mil mortos, porém, extraoficialmente deu 25 a 30 mil. Muita gente faleceu, muita gente morreu. E eu conheci pessoas assim. Então eu quero contar para vocês eu vou mudar um pouco eu vou contar para vocês de uma maneira que mudando, tá? As circunstâncias para você, porque estando lá eu participava de grupos de desenvolvimento humano e nós compartilhamos uma história. Inclusive o nosso mestre lá, médico, ele tinha um filho médico que estava no subsolo de um hospital, na sala de operações, e o teto caiu bem na hora que ele estava operando uma pessoa. Ele conseguiu se salvar porque se atirou debaixo da cama da mesa de operações. Ficou ele e um outro colega. Ele conseguiu sobreviver, ele viu o colega faleceu, ficaram no escuro por 3 dias. Ele tinha água por causa de um fio d'água. Isso era o filho do meu mentor lá. Ele foi resgatado porque ele estava com a laje no nível do joelho, teve que ser levado para os Estados Unidos para uma operação de ortopedia, mas sobreviveu. E assim conheci muitas pessoas. E o que acontece? Vocês já ouviram falar que no México tem o famoso, no Dia de Mortos, Dia Finados no México, eles fazem toda uma festa, tudo parece um carnaval. Eles tratam a morte de uma maneira muito peculiar, que não tem nada a ver com o que acontece aqui em Cruz Alta, ou na Sul América, tá? Ou na Espanha, outros lugares, tá? Para eles o Dia de Finados é um dia diferente. Tá? Eu morei lá e eu posso dizer que é bem isso mesmo. Eles vão para o cemitério, levam comida, levam som, passam a noite cantando, bebendo, comendo. É totalmente diferente de nós, né? Brasileiros, né? Eles levam a comida que o falecido queria comer, comem um pouco, deixam um pouco para ele lá. Tem uma tradição que é muito importante respeitar. Tá? Eu morei lá naquela época, 32 milhões de habitantes, hoje deve estar muito mais, né?
muitos mais milhões de habitantes no México, 80, 100, não sei, e eles têm esse costume. Então, assim como eu espero que eles venham aqui e respeitam as nossas tradições, quando a gente vai lá, a gente respeita as tradições dele, por mais diferentes que seja, né? Então, o que eu vou contar para vocês é uma coisa interessante que nós conversávamos, que é o seguinte: tinha uma família na qual morreu uma pessoa muito querida dessa família, tá? E essa pessoa que faleceu, ele faleceu fazendo algo muito legal, ajudando outras pessoas, tá? Nesse terremoto, ele foi ajudar no resgate de outras pessoas, né? Porém, ele se descuidou e teve um momento lá que houve um novo tremor, nem tão forte, mas uma acomodação do tremor primeiro, e caiu mais coisas e ele acabou morrendo. Então, ele que era uma pessoa do resgate, de ajudar as pessoas, um cara muito legal, um cara com físico muito bom, acabou falecendo ajudando outras pessoas. E essa família que ficou, claro, no começo muito triste, inconsolável, e colocaram quadros e fotos dessa pessoa por todos os lugares da casa. E isso tudo bem, para lembrar ele, porque aqui era o quarto dele, porque aqui eram as coisas dele, porque aqui tem isto, porque aquilo tem outro. Então nós estávamos no nosso grupo e estávamos conversando sobre este caso, desta pessoa, desta família. Daí, o que fazer? Porque passavam-se os anos e a tristeza não ia embora. Então, uma pessoa foi na casa deles para ajudar no que fosse, ajudar as pessoas a guardarem as melhores recordações deste falecido. E então essa pessoa que foi lá ajudar, ele disse assim: vamos fazer o seguinte, tem um costume na China que é muito legal, que inclusive isso está no começo daquele filme Mulan, tá? Tem um filme Mulan, que na China, por exemplo, quem tem a oportunidade de ter uma casa com um quintal ou pátio como esse que vocês veem aqui, o pessoal de lá tem uma tradição muito legal, que é numa esquina, vou dar um exemplo assim, por exemplo, vou caminhar um pouco aqui, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui temos uma pitangueira, né? E lá no fundo tem uma bergamoteira, e aí tem a esquina da casa. Por exemplo, naquela esquina de lá, eu poderia construir um pequeno adoratório, algo assim, uma pequena capelinha, colocar Nossa Senhora da Aparecida, certo? E colocar as lembranças dos meus irmãos falecidos, da minha mãe, do meu pai, de algum parente querido, colocava lá, certo? Naquela esquina. E lá, sabia que tem lá, e lá de vez em quando, né, uma vez por semana, com certa frequência, a gente vai lá, pode rezar, pode ligar uma vela, né? Vai lá, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Tá? Esse é um costume que tem lá. Então, o que é que... porque daí no resto da casa, o resto da casa está ocupado com as coisas das pessoas, certo? As coisas das pessoas que estão vivas, de quem mora na casa, sim, os familiares deste rapaz, desse socorrista. E por quê? Porque afinal de contas, no fundo do coração da pessoa que faleceu, ele só quer o melhor para nós, o melhor para pessoas da família. Então, o que acontece? Que você não tem costume, não tem esse costume. Aqui a gente acostuma tem uma capela no cemitério. Então no cemitério a gente vai, tem a foto, faz uma vez por ano, ou quantas vezes quiser, pode ir lá, rezar, levar uma oferenda floral para essa pessoa, e você tem a certeza que na mente e no coração do falecido, ele só quer o melhor para você, deseja que você seja a pessoa mais alto astral do mundo, tá? O maior carinho.
Então, como a gente não tem esse costume, o que se faz? O que eu faço? O que me recomendaram fazer quando eu morava lá? A gente ter em casa um canto, pode ser na sala, pode ser num outro quarto, um lugar onde a gente vai colocar as fotos daquela pessoa que faleceu. Com todo carinho, a melhor foto, e você lembrar, em um lugar só. E basicamente, de preferência, que não seja na sala, onde chegam as visitas, ou onde você vai almoçar na varanda, ou na cozinha, ou coisas assim. Não, num lugar, no escritório, num canto do escritório, num dos quartos, num lado do quarto, assim, você colocar a imagem desse ente querido que faleceu ali, porque ali é um lugar legal, é ali que você vai lembrar dele, é um lugar na casa, porque o resto dos espaços da casa vão ser ocupados com você de forma positiva, de uma forma que você diga, ele queria que eu fosse feliz, ele queria que eu estivesse alegre, ele queria que eu fosse uma pessoa produtiva, queria que eu fosse uma pessoa construtiva, uma pessoa assertiva, certo? Amorosa, alegre, né? Assim você vai lembrar, as pessoas que moram na casa vão saber que ele tem o seu lugar legal ali e você pode visitar ele lá. E que outras partes da casa vão ser úteis para do teu dia a dia, para a tua alegria, né? Porque acontece que muitas vezes colocam fotos dessa pessoa por toda a parte da casa, para lembrar, vou lembrar. E não, por exemplo, até tem gente que guarda a cama, as roupas, as coisas. O melhor é ficar isso um tempo e depois doar para alguém. Doar para uma entidade, e reformar, mudar, trocar. Tá? Isso traz saúde mental. Isso foram mestres que me ensinaram. Saúde mental. Então, eu estou compartilhando isto com vocês, justamente porque ontem eu estava assistindo um pequeno vídeo sobre o Dia de Finados. Foi um vídeo que foi lançado no último Finados do ano passado, e me fez lembrar que eu tinha algo para compartilhar, para ajudar você a reduzir a tristeza, ou digamos assim, a depressão, porque tristeza você é triste um momento, né? Reduzir a saudade, reduzir aspectos negativos que você tenha a respeito disso, e você ter uma solução que você pode aplicar hoje mesmo. Hoje mesmo você observa, se você tem algum ente querido falecido e você tem fotos espalhadas por toda a casa, hoje mesmo você pense em um lugar especial onde você vai guardar essas coisas. E se você tem muitos objetos, mas demais roupas, sapatos, coisas, excesso de coisas dessa pessoa, ocupando muito espaço, o quarto inteiro, coisa assim, você pense em algum momento que você possa fazer uma doação. A pessoa que vai receber com certeza vai ser super grata, e o falecido, onde ele estiver, com certeza ele vai ficar feliz sabendo que aquelas coisas que para ele foram úteis em algum momento vão ser úteis para outra pessoa, com toda certeza, tá bom? Então fica o convite para você meditar sobre este aspecto. Então, se você ainda não aprendeu a meditar, aprenda alguma técnica, tá? A meditação ela é muito importante, é uma técnica bem interessante. Existe um certo esforço, no começo existe uma disciplina, existe uma constância, você tem que fazer isso repetidamente para você aproveitar os benefícios da meditação. Porque quando você medita, você encontra respostas em harmonia com você e com as pessoas ao seu redor. Tá? Então, um abraço, sucesso!